E por acaso dados são pedras preciosas que precisam ser mineradas? Sim, exatamente. A mineração de dados é um termo da estatística na qual consiste na aplicação de um método matemático para que possa facilitar o entendimento do cientista em selecionar quais variáveis dentre um conjunto grande são mais relevantes para entender um determinado fenômeno. A mineração de dados pode ser feita por diversas técnicas matemáticas. Dentre elas, tem o destaque a análise de componentes principais, a famosa PCA, a Principal Component Analysis. Essa análise é super interessante para que a gente possa entender o nosso conjunto de dados como uma figura completa, como uma figura inteira. Ela se baseia e consiste numa padronização do seu banco de dados, seguido de correlações múltiplas sequenciais, aonde você vai ter associações entre as suas variáveis em diversas dimensões. Normalmente, o número de dimensões que nós encontraremos nessa análise será exatamente o número de variáveis que você inseriu para ser feita essa análise. Lembrando aqui que o número de variáveis precisa ser inferior ao número de animais, de indivíduos que você colocar. Ou seja, o número de colunas precisa ser menor que o número de linhas. Não se esqueça disso. Em cada uma dessas dimensões, nós encontraremos o que chamamos de valores de carga. Os valores de carga nada mais são do que coeficientes que irão variar de -1 até 1. E esse valor é estimado para cada uma das suas variáveis dentro de cada dimensão. Convencionalmente, nós aceitamos como uma associação significativa quando esse valor de carga ele é maior ou igual que 0,60 ou menor ou igual que menos 0,60. Claramente que quando o sinal é positivo, há uma associação positiva, ou seja, quando uma variável aumenta, a outra aumenta também, e quando esse valor é negativo, acontece uma associação invertida, ou seja, quando um valor aumenta, o outro diminui. Dentro de cada dimensão, nós iremos ter todos esses valores de carga. Mas nós não podemos trabalhar com todas as dimensões, porque as dimensões contêm informações diferentes. E para a gente entender qual dimensão nós devemos usar, a gente utiliza dois coeficientes, como por exemplo o Eigenvalue, ou os autovalores, e também a variância. Para que nós determinemos que uma dimensão seja representativa, nós iremos utilizar o conceito de Eigenvalue, ou autovalor maior que 1, e variância maior que 20%. Normalmente, isso vai acontecer nas 4 primeiras dimensões do seu banco de dados. É super interessante quando a mineração é feita através do componente principal, porque você vai ter uma figura completa, uma visão completa da figura dos seus dados, com todas aquelas informações, percebendo quais variáveis aumentam, quais variáveis diminuem, qual a sua relação delas no conjunto de dados e quais aquelas variáveis que têm uma menor relevância para esse fenômeno que você está querendo investigar. Eu espero que esse vídeo tenha despertado o interesse e a curiosidade de vocês em estudar um pouquinho mais e investigar um pouquinho mais sobre a famosa PCA, que é uma análise multivariada. E elas são extremamente importantes para que a gente explore o nosso conjunto de dados antes de seguirmos para os passos, as etapas confirmatórias da nossa análise estatística. Se você tem mais dúvida, escreva para mim, podemos conversar. E se você tiver interesse, também dá uma olhadinha no nosso paper, que está lá nos destaques dos stories, tá bom?